Paz e graça da parte do nosso bom Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao Interpretando as Escrituras. É com muito prazer e com muita alegria que novamente estou aqui convosco para analisarmos um texto das Sagradas Escrituras, uma temática que pode ser um pouco complicada muitas vezes a analisar para algumas pessoas. O tema que temos dedicado para o dia de hoje intitula-se Quem está habilitado a tomar a Santa Ceia? E para me ajudar na interpretação deste tema, tenho comigo a nossa querida irmã Diana Teixeira. Muitas pessoas têm dúvidas sobre quem pode tomar a Santa Ceia do Senhor. Alguns afirmam que qualquer pessoa pode tomá-la, quer seja incrédulo, crente ou membro de outra igreja. E para defenderem a sua posição, utilizam o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, que diz o seguinte: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Segundo este grupo, basta a pessoa fazer um autoexame e, se a sua consciência lhe disser que pode participar, pode então tomar a Santa Ceia. Outros afirmam que apenas os membros da igreja podem participar da ceia do Senhor. E para isso utilizam, entre vários textos, o versículo de 1 Coríntios 11, 29, que diz: Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Este grupo defende que é necessário discernir o que se está a fazer, e como o batismo é o sinal oficial de que se entendeu o plano de salvação e se aceitou Jesus como Salvador, é necessário batizar-se, tornar-se membro de determinada igreja, aceitando suas doutrinas, para então fazer parte do corpo de Cristo e tomar a Santa Ceia. Surgem, portanto, as perguntas: pode qualquer pessoa tomar a Santa Ceia? É necessário ser batizado para o fazer? Temos que primeiramente compreender e aceitar as doutrinas da igreja com a qual participaremos da Santa Ceia? O que têm as Sagradas Escrituras para nos dizer sobre esse assunto? Existem pessoas que defendem que a Santa Ceia deve estar aberta para todas as pessoas, independentemente se elas são cristãs ou se não. Defendem que a Santa Ceia pertence ao Senhor e que, portanto, não se deve privar um pecador incrédulo de participar nela. Defendem ainda que isto pode servir como um tipo de evangelização tanto para os incrédulos como para as pessoas de outras denominações religiosas. Mas isto é uma ideia, um conceito que está completamente errado. Aliás, a Bíblia prova-nos pelo menos em duas ocasiões de como esse conceito está equivocado. Uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Iniciaremos com o Antigo Testamento. Durante cerca de 1500 anos, os judeus celebraram a Páscoa, que começou a ser celebrada no dia 14 de Nissan do ano 1491 a.C. Esta celebração da Páscoa era uma comemoração que começou a ser feita depois de o povo de Israel ter sido libertada do Egito. Portanto, esta Páscoa, esta celebração, recordava esta libertação da escravidão do Egito, mas num sentido mais amplo também falava da libertação do pecado. Esta celebração, que iniciava no dia 14 de Nissan, tinha os seus preparativos a partir do dia 10 de Nissan. E no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 3 a 6, podemos ler sobre isto. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, ou cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês,
e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Quando os israelitas celebraram a primeira Páscoa no Egito, não tinham um lugar de adoração comum e, por isso, as casas onde se reuniram para celebrar a Páscoa foram consagradas e todos os que estavam dentro foram protegidos quando passou o anjo destruidor. Quando se estabeleceram em Canaã, o cordeiro devia ser sacrificado e a Páscoa celebrada no lugar escolhido por Deus, em vez de ser nas suas próprias casas. Assim como podemos ler em Deuteronômio capítulo 16, os versículos 5 e 6. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa, à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Quando chegamos ao tempo de Jesus, verificamos que estes sacrifícios continuavam a ser feitos no dia 14 de Nissan, mas que agora eram feitos no átrio do Templo de Jerusalém. O historiador Flávio Josefo relata-nos inclusivamente no livro Guerra dos Judeus que houve um dia 14 de Nissan em que foram mortos 255.600 cordeiros. Imaginem-se a quantidade de animais que eram sacrificados nas Páscoas. Mas a pergunta que fica é a seguinte: será que qualquer pessoa podia participar nesta Páscoa, nesta celebração, nesta comemoração? Ou seria unicamente alguém que pertencesse ao povo de Israel? Será que algum estrangeiro poderia participar desta festa? Ou será que seriam unicamente as pessoas que pertenciam à Igreja de Deus daquela altura? O texto de Êxodo 12:43 ajuda-nos a entender. E diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. O texto é bastante elucidativo e mostra-nos claramente que nesta cerimónia da Páscoa, que mais tarde se converte na Santa Ceia, unicamente aqueles que faziam parte do povo de Deus, da Igreja do Senhor, poderiam ou deveriam participar. Todos os estrangeiros, todas as pessoas que não faziam parte do povo de Deus ou da Igreja de Deus, estavam proibidas de participar nesta cerimónia tão solene. Mas passemos agora para o Novo Testamento. Logicamente que esta celebração da Páscoa com o sacrifício do Cordeiro deixou de fazer sentido, porque o verdadeiro Cordeiro que tirava o pecado do mundo, ou que continua a tirar o pecado do mundo, Jesus Cristo, já se tinha sacrificado. Portanto, todas essas cerimónias que eram celebradas no Antigo Testamento e até o sacrifício de Jesus deixaram de fazer sentido. Portanto, o Cordeiro deixou de ser sacrificado pelos cristãos, por aqueles que aceitaram Jesus como o seu Salvador e como o Senhor da sua vida, e em vez da Páscoa foi instituída então a Santa Ceia. Nós vemos um episódio antes de Jesus ter entregue a sua vida por cada um de nós, em que Jesus chama os 12 discípulos para participar com ele na Santa Ceia. Agora a questão que fica é, no Antigo Testamento nós vemos que a cerimónia equivalente à Santa Ceia, unicamente aqueles que faziam parte do povo de Deus ou da sua igreja poderiam participar nesta cerimónia. Mas agora, e quanto à Santa Ceia? Será que houve alguma mudança? Ou será que continua a ser unicamente para o povo de Deus e para a Igreja de Deus esta cerimónia? Vamos ver um exemplo em concreto e vamos então à nossa Bíblia, vamos ler o texto de Lucas, capítulo 22, os versículos 8 a 14, que diz o seguinte: E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água. Seguiu até à casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Esta última parte que terminamos de ler deste versículo é muito importante,
porque diz que apenas os 12 discípulos sentaram com Jesus à mesa para tomar a Santa Ceia. Agora, Jesus já tinha milhares de seguidores, pessoas que o seguiam para todo lado. Já tinham pessoas que lutavam para fazer a sua vontade e que diziam que já tinham entregue a sua vida a Cristo, como eu acredito que realmente o tinham feito. Mas nesta ocasião, unicamente os 12 discípulos, aquelas 12 pessoas que compunham a sua igreja, é que participaram na Santa Ceia. Não foram seguidores, não foram adeptos, não foram interessados, unicamente aqueles que compunham a sua igreja é que participaram da Santa Ceia. Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na Santa Ceia apenas pode participar uma pessoa que faz parte da Igreja Viva do Senhor, que faz parte do corpo do Senhor. Esse foi o exemplo que Jesus nos deu com os seus discípulos. Não vemos nada na Bíblia que diga o contrário, que diga o oposto. Mas se uma pessoa quer tomar uma Santa Ceia, então deve aceitar as doutrinas daquela igreja, assumindo que pertence ao corpo de Cristo e que aceita aquela igreja como a igreja verdadeira do Senhor, e então aí está apto para tomar a Santa Ceia, porque esse é o exemplo que nós vemos de Jesus e dos seus discípulos. Mas há algo muito interessante também neste capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 15. No versículo 15 e no versículo 16 podemos ler: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus anunciou que voltaria a participar de uma cena com os seus seguidores após a sua segunda vinda, tal como se descreve em Apocalipse 19:9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Oh, que promessa maravilhosa! Jesus, a nossa Páscoa, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, prometeu voltar por mim e por ti, para agora cenarmos todos juntos na pátria celestial. Ele está a bater à porta do teu coração, está-te a fazer um convite e a perguntar: aceitas comer comigo? Eu espero que, do fundo do meu coração, tu possas aceitar este convite, para seres um daqueles que têm o privilégio enorme de comer junto de Jesus. Que o nosso Pai Celestial te possa abençoar. Amém.